panegírico do acadêmico Padre Raimundo José Aire Moraes Soares. Senhoras e senhores, estamos aqui reunidos em sessão solene da Academia Piauiense de Letras para o ato de reverenciar a memória do acadêmico Padre Raimundo José Aire Moraes Soares, ocupante da cadeira 20, cujo falecimento ocorreu nesta capital no dia 7 de novembro de 2020. O panegírico dos imortais que silenciaram sua voz e passaram a outra dimensão existencial é não apenas uma praxe acadêmica, porém um imperativo regimental sobre se constituir homenagem obrigatória dos seus pares. A Academia Piauiense de Letras foi fundada em 30 de dezembro de 1917, em Teresina, pelos intelectuais Clodoaldo Freitas, eleito presidente, Gino Cunha, João Pinheiro, Edson Cunha, Lucídio Freitas, Jonatas Batista, Celso Pinheiro, Antônio Chaves, Benedito Aurélio de Freitas e Fenelon Ferreira Castelo Branco, acrescido o número de seus integrantes para 40 em 1966. Esta entidade centenária tem, ao longo do tempo, cumprido, dentre outras, suas finalidades principais, quais sejam o cultivo da língua portuguesa, o estudo e desenvolvimento da literatura piauiense, bem como a divulgação dos autores piauienses. A academia é uma entidade imortal que se renova continuamente mediante um humano fenômeno da finitude corporal, sendo, entretanto, o acervo cultural sempre valioso e imperecível, ainda desaparecidos os autores das grandes ações e promoções literárias mantidas ad eternum. Caberá ao acadêmico Celso Barros Coelho, vice-decano deste sodalício, promover o merecido elogio e destacada contribuição do acadêmico Padre Raimundo José Aire Moraes Soares. Para conduzir este ato, anunciamos o senhor presidente da Academia Piauiense de Letras, acadêmico Zósimo Tavares Mendes. Muito bom dia. Declaro aberta a presente sessão e acolho com muito afeto as acadêmicas e os acadêmicos, bem como os demais convidados para este panegírico. Nossa saudação e os votos de boas-vindas se estendem também aos que acompanham esta sessão da Academia através das plataformas digitais. Tenho a satisfação de anunciar que compõem a mesa de honra desta solenidade virtual o magnífico reitor da Universidade Federal do Piauí, professor Gildásio Guedes, o presidente do Conselho Estadual de Cultura, acadêmico Nelson Nery Costa, o acadêmico Celso Barros Coelho, que fará a oração da saudade em nome da APL, e o doutor João Pedro Aire Moraes Soares, representando a família do homenageado. As demais autoridades e personalidades aqui presentes ou representadas considerem-se componentes desta mesa de honra. Peço à secretária da APL, professora Fides Angélica, que faça a leitura do pregão das efemérides, preparado pelo primeiro secretário, professor Fonseca Neto, que, por motivo superior, não pôde estar presente a esta sessão, e que, em seguida, convide os oradores a fazerem o uso da palavra. Efemérides do período de 30 de maio a 5 de junho de 2021. Sessão da saudade do Padre Raimundo José Aire Moraes Soares. Dia 31 de maio, 169 anos do nascimento em Oeiras de Álvaro de Assis Osório Mendes, patrono da cadeira 20. Dia 4 de junho, 131 anos do nascimento em Teresina de Alcides Freitas, patrono da cadeira 9. Dia 4 de junho, 83 anos do nascimento em Teresina de Deoclésio Dantas Ferreira, quinto ocupante da cadeira 15. Dia 1º de junho,
93 anos do nascimento em Oeiras, de José Expedito de Carvalho Rego, terceiro ocupante da cadeira 2. Dia 1º de junho, também nascimento em Teresina, de Maria do Socorro Rios Magalhães, quinta ocupante da cadeira 6. Dia 31 de maio, 113 anos do silêncio em Teresina, de Areolino Antônio de Abreu, patrono da cadeira 5. Também dia 1º de junho, 28 anos do silêncio no Rio de Janeiro, de Carlos Castelo Branco, terceiro ocupante da cadeira 15. Dia 5 de junho, 77 anos do silêncio em Manaus, de Jonas Fontinelli da Silva, primeiro ocupante da cadeira 24. Dia 3 de junho, 2 anos do silêncio em Teresina, de Manfred Mendes de Cerqueira, terceiro ocupante da cadeira 28. Dia 30 de maio, 32 anos do silêncio em Teresina, de Ofélio das Chagas Leitão, terceiro ocupante da cadeira 14. Essas são as efemérides do período já indicado. É convidado a usar a palavra o acadêmico Celso Barros Coelho, para proferir a oração da saudade. Meus prezados ouvintes, meus colegas acadêmicos, bom dia. Coube a mim a grata honra de, como representante dessa academia, saudar o padre Raimundo José no momento em que ele, festivamente, nela ingressava. Foi um momento de glória e de felicidade, porque recebíamos um sacerdote e um intelectual. O sacerdote como homem de fé e o intelectual como homem do diálogo. A fé que o animava era alicerçada no demorado estudo da teologia, que lhe dava a visão da eternidade. O diálogo resultava dos estudos da filosofia. O ambiente festivo animava todos nós, na admiração que lhe devotávamos. Hoje é o contraste, pois não celebramos o ingresso nesta academia, mas o ingresso na eternidade. Jamais pensei que fosse tão breve a sua participação nos nossos trabalhos. Os meses depois, era tocado pelo mal que o afastou do nosso convívio, passando a participar de um mundo em que a consciência das coisas pouco se manifestava. Resta-nos a alegria que de suas palavras nos comunicava no diálogo de cada dia. Ao recebê-lo, lembrei-me dos longínquos anos de 1945. Ele ingressava no seminário, enquanto eu saía, após a conclusão do curso. E porque conquistara a amizade e a confiança da direção do seminário, fui premiado com o convite para professor. E entre os alunos que começavam o curso no seminário, era ele um deles, o nosso homenageado. E nessa condição, tornei-me seu professor. Depois, só tive notícia dele quando veio integrar o clero no Piauí, após receber a ordenação sacerdotal. Seu ingresso na academia representa o início de um novo diálogo. Esse diálogo que travamos, ele com a confiança e a alegria de quem chega, e eu na exultação e na honra de quem recebe. É o diálogo da comunhão intelectual, que aproxima os homens e o sujeito e o objeto. O que fala para ser ouvido e ouve para falar, porque na dimensão da lógica da pergunta e da resposta. São Augusto de Sócrates. A pergunta. Esta é uma palavra lógica que está no vocabulário do padre Raimundo José. Passou a vida toda perguntando, indagando, investigando, falando, movido pela curiosidade do saber, curiosidade inesgotável, sobretudo quando ela,
se dirige à alma para levá-la a conhecer os mistérios da criação e os poderes infinitos de Deus. Teve ele pouca oportunidade de oferecer a resposta adequada. Ainda lhe parece que não está completa. E entra, então, a formular a nova pergunta. Aí está a história de sua vida. Abra o seu livro. Aliás, o único livro que publicou. Logo na página de rosto, há uma explicação para essa história. Pergunta-se ali. Que história é essa? É a história do amor, da dedicação, da ternura que desbravava, pergunta, questiona e tenta edificar o saber. É também a história da fé, que aproxima os homens, que engrandece o sentimento da finitude. E à medida que se adquire a maturidade, apresenta-se solidária com os compromissos humanos. O que ressalta do trabalho intelectual do padre Raimundo José é a valorização da palavra, pois ela era tão bem elaborada que transmitia confiança e alegria aos que ouviam. O desempenho de suas funções sacerdotais é marcada pelo dom da comunicação. Alimentava o desejo de transmitir ao seu povo a importância da comunicação. A história do padre Raimundo José é toda tecida de diálogo oral. E como dizíamos naquele discurso, para ele o valor da palavra é tão importante que prefere a mensagem pessoal, frente a frente. Ainda continuamos a ouvi-lo sempre que abrimos o seu livro, A Cidade Medita, em que transmitia a seus milhares de ouvintes a missão de cada um na meditação pela cidade. Ao falar para a cidade, revelava os desejos da solidariedade, do amor de sua gente. Tinha pela igreja uma adesão toda especial. Entregava-se à leitura dos autores que mais falavam dos mistérios da fé. No discurso com o qual o recebi nesta academia, lembrei-me a imortalidade natural acidental, de que também nós acadêmicos e comunicando-a, conquistando-a, continua no mesmo livro ritmo de trabalho para conquistar a outra. Já a outra imortalidade sobrenatural, é uma conquista de poucos, pois vem da graça santificante de Deus, pela fé, pela crença em Deus e pelo amor à pessoa humana, imagem e semelhança de Deus. Toda a trajetória missionária do padre Raimundo José gira em torno desta conquista, não só para si, mas para todos os outros. É ele aquele servo que está a serviço e vigiando, isto é, aprendendo para servir melhor, dialogando para convencer mais e se comunicando, se humanizando para amar em profundidade. E se assim viveu e trabalhou, é porque tinha sempre presentes aquelas palavras de fé que ele comenta num dos seus diálogos com o Criador. Bem-aventurados os servos de Deus, a que o Senhor achar vigiando quando vier. Venha o Senhor encontrá-lo vigiando, pelo exemplo, pela fé, pela palavra, que a todos transmitia com a simplicidade de sua vida e com a grandeza do seu espírito. Muito obrigado. Desculpem não poder pronunciar o discurso com a desenvoltura merecida, porque já completei 99 anos de vida, entrando na casa dos 100 anos. Muito obrigado. Emocionante. Falará em nome da família do acadêmico homenageado,
o doutor João Pedro Aire Moraes Soares, a quem neste momento está facultada a palavra. Pronto. Saúdo os eminentes componentes da mesa diretora desta solenidade, na pessoa da professora doutora Fides Angélica Veloso Mendes Omate, presidenta da Academia Piauiense de Letras Jurídicas, da qual tenho a honra e o orgulho de pertencer. Após ouvir com a devida atenção e a admiração de sempre o adequado e profundo panegírico do meu dileto irmão, acadêmico Padre Raimundo José Aire Moraes Soares, feito pelo nobilíssimo acadêmico dessa mais do que centenária e valorosa Academia Piauiense de Letras, mestre Celso Barros Coelho, considero que nada mais deveria ser acrescentado, a não ser os maiores e melhores agradecimentos dos familiares do homenageado. Na realidade, como não poderia deixar de convir e de reconhecer, o panegírico que acaba de ser pronunciado pelo mestre Celso Barros, mercê de Deus, com a sua rara e plena lucidez, adquirida, por certo, com dedicados e permanentes estudos ao longo de sua laboriosa e profícua trajetória existencial, de quase 100 anos de idade, propiciaram-lhe a extraordinária e renomada condição de um dos maiores, se não mesmo o maior, e ainda atuante, jus filósofo do Piauí, do Brasil e, para não dizer, de todo o mundo. Por uma feliz coincidência, como muitos dos presentes se recordam, também foi o mestre Celso Barros, o autor do discurso de recepção do padre Raimundo José, quando da posse do mesmo, nessa respeitável casa de Lucídio Freitas. Naquele seu magnífico discurso de recepção, o mestre Celso Barros declarou que, além de ter sido professor do padre Raimundo José no Seminário Menor de Teresina, ao depois, durante muitos anos, foram colegas de magistério no ensino médio e superior desta capital, sendo, portanto, conhecedor da trajetória do padre Raimundo José como sacerdote católico e professor. Lembro apenas por oportuno que, ao concluir aquele discurso de recepção, assim se manifestou o mestre Celso Barros Coelho. Abraço. Que queremos mais? Queremos apenas concluir dizendo que a imortalidade, hoje conquistada, a imortalidade natural acidental, de que também a nós outros acadêmicos é dado desfrutar, não é a que o satisfaz. Conquistando-a, continua no mesmo ritmo de trabalho para conquistar outra, que vai além do que a também desfrutamos pela nossa natureza humana, a imortalidade natural e essencial. Essa também a conquistou pela nossa própria essência. Já a outra imortalidade, a imortalidade sobrenatural, é uma conquista de poucos, pois vem da graça santificante, que se adquire pela fé, pela crença em Deus e pelo amor à pessoa humana, imagem e semelhança de Deus.
toda a trajetória missionária do padre Raimundo José gira em torno dessa conquista, não só para si, mas também para o outro. É ele aquele servo que está sempre vigiando, isto é, aprendendo para servir melhor, dialogando para convencer mais e se humanizando para amar em profundidade. E se assim vive e trabalha, é porque tem sempre presente aquelas palavras que ele comenta num dos seus diálogos com a cidade. Abre aspas. Bem-aventurados os servos a quem o Senhor achar vigiando, quando vier. Fecha aspas. Ademais disso, entendo oportuno reproduzir aqui o seguinte trecho da mensagem que fiz por ocasião da missa de 7º dia do padre Raimundo José, na Igreja Catedral de Nossa Senhora das Dores. Abre aspas, reticência. O que importa mesmo é podermos declarar, com pleno conhecimento, e por ser ali de uma expressão da verdade, que o padre Raimundo José, meu querido e inesquecível reverendo, como sempre o tratei, vivenciou essa como todas as outras lições de vida e de sabedoria que nos legou, de maneira exemplar. Por tudo isso, e ainda por muito mais que entendo e reconheço não poder externar ao final dessa Santa Missa, quero acrescentar tão somente para mim que tive a graça e a felicidade de conviver bastante tempo com o padre Raimundo José, foi ele, na dimensão existencial e material, um gênio e um sábio, enquanto que no plano espiritual, um verdadeiro santo aqui na Terra. Fico muito feliz em ter podido constatar, através de todas as manifestações de pesar recebidas pela passagem do padre Raimundo José, e não foram poucas, houve uma concordância unânime, o que sobre ele acabei de asseverar. Finalmente, agradecendo em meu nome e de meus familiares ao competente jornalista e escritor Zósimo Tavares Mendes, digno presidente dessa APL, a todos os seus demais eminentes diretores e acadêmicos que comparecem virtualmente a esta solenidade, ao magnífico reitor da Universidade Federal do Piauí, e uma vez mais, e muito especialmente, ao mestre Celso Barros Coelho, honra e glória da cultura, do magistério e das letras jurídicas do Piauí. Louvor e glória, sempre a Deus Todo-Poderoso, Álfega e Ômega do Universo. Muito obrigado a todos. Com a palavra, o presidente Zósimo Tavares Mendes, para se manifestar e, ao final, encerrar esta sessão. Bem, já no encerramento desta sessão, quero externar a alegria e os cumprimentos da academia pelo aniversário do acadêmico Jonatas Nunes, que transcorre hoje. Parabéns, comandante Jonatas, como carinhosamente o chamamos. Informo que, ainda este mês, realizaremos a sessão especial em homenagem à Faculdade de Filosofia do Piauí, a sempre lembrada FAFE. Como se sabe, um dos pilares da criação da nossa Universidade Federal do Piauí, cujo centenário estamos celebrando este ano, aliás, cinquentenário, estamos celebrando este ano. Já realizamos sessões pela UFP e pela Faculdade de Direito, a nossa mais antiga escola superior
com 90 anos. Na primeira sessão, o orador foi o professor Fonseca Neto, e na homenagem a Fadi, o nosso estimado Dr. Nelson Neri. A próxima será a da Fafi, e o orador será o acadêmico e professor Pedro da Silva Ribeiro. Em seguida, homenagearemos a Faculdade de Medicina e, por último, a Faculdade de Administração, cujo orador também já está convidado, que será o nosso poeta e acadêmico Elmar Carvalho. Registro que o professor Anfrísio Lobão, eleito para a cadeira 20 da APL, participa desta homenagem e a ela se associa. Os agradecimentos da Academia Piauiense de Letras ao mestre Celso Barros Coelho, em primeiro lugar, por aceitar a incumbência para expressar hoje, em nome da APL, a nossa imensa e eterna saudade do padre Raimundo José Aire Moraes. Dr. Celso carrega, como ele já disse há pouco, sobre os ombros, o peso de 99 anos, que celebramos no mês passado. Um peso que ele faz parecer mais leve quando abraça uma missão como esta que acaba de desempenhar, com o brilho que marca a sua personalidade. Eu me ponho a especular sobre quantas academias de letras terão este privilégio de ter entre seus pares um jovem que já entrou na casa dos 100 anos de idade e se mantém eficientemente produtivo. Em segundo lugar, agradeço ao Dr. Celso pela bela e comovente oração reverenciando a memória do saudoso padre Raimundo José. Agradeço do mesmo modo a presença e as palavras do Dr. João Pedro Aire Moraes Soares aqui nesta sessão. Registro e agradeço a presença dos acadêmicos Dilson Lages, Elmar Carvalho, Fides Angélica, Felipe Mendes, Jonatas Nunes, Itamar Costa, Moisés Reis, Nelson Neri, Nildomar da Silveira Soares, Otton Lustosa e Plínio Macedo. Desculpe se esqueci algum, se não presenciei, se não vi aqui em nossa sessão. Agradeço finalmente a presença de todos os convidados, amigos, colegas e ex-alunos do padre Raimundo José. Declaro encerrada a presente sessão. Bom dia e bom final de semana para todos. Obrigado. Não, terminou. Foi bom que deu. Obrigado.